Olá, eu sou Lucas Ramon Alves de Oliveira, sou estudante de Engenharia de Software na Universidade de Brasília, Campus Gama, FGA. Estou trabalhando com o professor André Lana na pesquisa de como a evolução de massa de dados por meio de algoritmos genéticos podem ajudar na qualidade, no aumento de qualidade do software, de um software. Então, o que é qualidade de software? Um dos objetos de estudo da engenharia de software é a qualidade de software, né? Então, a engenharia de software estuda processos de requisitos, design, construção e qualidade de software, que é a garantia de todo o processo, né? De todo o que foi feito na concepção à entrega do software. Então, a qualidade de software ela pode ser garantida de diversas maneiras, utilizando, por exemplo, de princípios de verificação, validação e principalmente de testes. Há vários tipos de testes de software, mas dois se destacam no processo da garantia de qualidade de software na indústria, né? Então, os processos de garantia de qualidade de software utilizam principalmente de testes unitários e testes de integração. O teste unitário é basicamente testar o menor componente da aplicação. Então, por exemplo, numa linguagem orientada a objeto, um teste unitário seria o teste de um método, por exemplo, né? Então, seriam unidades bem pequenas de código e o teste dessas unidades. E o teste de integração seria basicamente como essas pequenas unidades se interagem e se isso está correto, né? O teste unitário, o conjunto dele compõe uma métrica do processo chamada cobertura de código. Então, quanto mais testes unitários forem desenvolvidos, maior é a cobertura de teste, maior a cobertura de código, né? Então, o problema analisado. O nosso problema foi verificar, né, se de fato os algoritmos genéticos podem nos auxiliar no aumento da qualidade de software, né, da qualidade do software, aumento dos casos de teste, aumento do número de testes unitários, para que dessa forma tenhamos uma maior cobertura de código, e se eles são úteis para isso, né? Então, nós a princípio achamos, depois vamos concluir isso, que eles são sim úteis no processo de evolução de massa de dados para maior cobertura de código, pois é basicamente um problema de combinação. E algoritmos genéticos são fundamentais, são muito bons em resolver problemas de combinação. A proposta de solução. Inicialmente, nós fomos à literatura, pesquisamos, estudamos e produzimos uma interface que realizava a evolução de uma massa de dados dado uma função objetiva. Então, genérica, né? Então nós estudamos isso, fizemos um estudo de os princípios da genética, como mutação e crossover, e chegamos numa conclusão boa, convergimos para uma solução boa. Então, no nosso caso, o indivíduo era o teste, né? O indivíduo era o caso de teste, a massa de dados era todos os casos de teste juntos, para que assim fosse feita a função objetiva do problema, que era justamente a métrica de cobertura de código. E sim, mostrou-se possível evoluir a massa de dados. Os algoritmos genéticos conseguiram convergir muito bem e aproveitando e tendo um bom desempenho tanto de espaço e tempo, né? Então convergiram muito rapidamente. E a viabilidade deles, os resultados, né? Os algoritmos evolutivos são viáveis de fato, mas em contextos específicos, né? Como, por exemplo, nós utilizamos a ideia de teste de operações matemáticas, né? Mas uma investigação com maior profundidade é necessária para que, de fato, tenhamos uma conclusão menos específica, né? Mais abrangente. Obrigado.